Em entrevista ao jornal Metrópolis, Bolsonaro disse o seguinte, aspas, conversamos por cerca de 50 minutos. Pedro Vaca se mostrou interessado no que eu falava e disse que vai fazer um relatório sincero sobre o que está acontecendo aqui no Brasil. E eu fecho. Nesse sentido, eu quero trazer aqui que o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele criticou a atuação do ministro do STF e ditador supremo do Brasil, o nosso carcereiro, o nosso algoz, ele, o ministro do MSTF, também conhecido como inimigo, conhecido como rival do Jesus, e também Lúcio Ferraz, né, que na abreviatura fica Lúcifer, né, um ministro, vocês sabem quem, o Alexandre de Moraes, durante um encontro ocorrido ontem com Pedro Vaca, representante da Organização dos Estados Americanos. Em sua fala, o ex-presidente do Brasil disse que o magistrado ajusta depoimentos, faz pesca probatória, prende suspeitos sem denúncia, formaliza e persegue integrantes da oposição ao governo Lula por meio de inquéritos no Supremo. Em entrevista ao jornal Metrópolis, Bolsonaro disse o seguinte, aspas, conversamos por cerca de 50 minutos. Pedro Vaca se mostrou interessado no que eu falava e disse que vai fazer um relatório sincero sobre o que está acontecendo aqui no Brasil. E eu fecho aspas. O professor já emitiu aqui a opinião e de fato, isso aconteceu antes desse sinal, né, dessa sinalização do Alexandre de Moraes. Essa entrevista aconteceu antes. Essa fala do presidente Bolsonaro aconteceu antes. Porque é muito significativo o que o professor trouxe ao final da análise. Né? Acabou a agenda da OEA, Alexandre de Moraes voltou a mostrar quem é que manda aqui. Bom, está na mesa o assunto. Eu acredito que essa atitude dele não tem essa conotação de mostrar quem é que manda aqui, mas partindo não da visão, porque o Alexandre de Moraes sabe muito bem quem ele é, mas partindo da posição que ele decidiu assumir como ditador do Brasil e diante da conversa que ele teve com o representante da OEA, onde ele disse, junto com Barroso, que estava tudo dentro da normalidade, então, se está tudo dentro da normalidade, ele segue atuando da mesma forma, na mesma toada, dentro do que ele disse para a OEA, que estava dentro da normalidade. Então, me parece que ele tenta manter um padrão, é simbólico que seja antes da OEA ir embora, é simbólico que seja antes da OEA ir embora, no sentido dele estar dizendo, olha, eu estou fazendo tudo correto, então vou continuar o meu trabalho. E completando o que a gente estava dizendo aqui, e mais agora com a fala, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, que ele faz pesca probatória, que ele prende suspeitos sem denúncia, que ele persegue integrantes da oposição ao governo, todo esse arcabouço de atitudes do Alexandre de Moraes é muito perigoso para todos os brasileiros. Isso é importante a gente alertar, porque isso vai chegar em todos. Nós vamos ter que ficar todos caladinhos se isso continuar, né, dessa forma. Eu não sei se o Congresso Nacional, no episódio do Daniel Silveira, comeu uma mosca, achou que isso não ia tão adiante. Comer uma mosca é bondade sua, né? Porque é igual você sentar no nigão da piroca e falar, escorreguei. Eu acredito que não houve outros exemplos, porque talvez teve outros parlamentares que criticaram igualmente, né, os ministros e não tiveram o mesmo desfecho, porque talvez o Supremo tenha, no seu entendimento, percebido que talvez não ia acontecer a mesma coisa. Mas é muito grave, gente, porque direitos humanos no Brasil virou direito dos manos, não é? E direitos humanos não é isso. Direitos humanos são aqueles direitos, principalmente esses de primeira geração, que todos nós temos, de ter resguardado a nossa liberdade, de viver, de trabalhar, de construir a sua família, de viver corretamente sem ser
agredido pelo Estado que tem mais força do que a gente. Né? Isso é da Revolução Francesa, sempre foi. Então o Estado ele tinha mais força do que o cidadão e o prendia, o mandava matar, mandava enforcar, mandava esquartejar. Então isso é um direito, o direito humano ao devido processo legal é um direito seu, é um direito meu de proteção contra essa força desproporcional que o Estado tem. E é isso que foi perdido no caso Daniel Silveira. Isso é muito sério e muito simbólico e é muito perigoso. Nós vamos viver, então, agora numa sociedade onde um indivíduo chamado Alexandre de Moraes pode fazer o que quiser com você, dependendo do que você publique nas suas redes sociais. Vale lembrar, não é só o Alexandre de Moraes. Nós temos aí também 500 e tantos deputados e 81 senadores e temos 10 colegas do Moraes na corte. 10. Porque nos autos do Daniel Silveira também ninguém falou sobre o absurdo que se cometia contra a imunidade parlamentar. Vale lembrar também que a Constituição brasileira, seguindo a toada do constitucionalismo que tomou conta do mundo a partir do século XIX, é uma Constituição, em matéria de direitos, liberal. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela coloca o indivíduo acima do Estado. Não existem direitos humanos em um ambiente em que o indivíduo não seja protegido pelo ordenamento jurídico, porque sabe-se que o indivíduo é um só e o Estado tem poder absoluto sobre a pessoa. Então, direitos humanos são freios aos desmandos absolutos do Estado, porque quer se colocar no altar do direito o indivíduo, e não coletivos, e não militâncias, e não partidos. Os direitos humanos servem para proteger o indivíduo, e não grupos. E quando a gente vê esta questão do que a gente falou do Daniel Silveira, o que se repete nessa questão da liberdade de expressão, o que nós temos visto no Brasil? Vamos pegar Daniel Silveira e Erika Hilton. Daniel Silveira, não, a imunidade parlamentar não abarca crimes, o que é uma bobagem, porque abarca sim, porque senão não haveria sentido imunidade parlamentar. Até porque a liberdade prevê o cometimento de crimes, a pessoa tem que saber que ela tem que ser responsável. Mas nós, cidadãos, podemos falar tudo. Nós não vamos ser responsabilizados se não for crime. Se não é para abarcar eventual crime de opinião, para que existe imunidade parlamentar? Então é a mesma coisa para todo mundo. Então é uma grande bobagem o que a STF vende. Segundo, a Erika Hilton, quando ela ofende a Michele Bolsonaro, qual é o argumento do STF? Ah, não, ela está protegida pela imunidade parlamentar. Então o que a gente vê no Brasil é aquilo que o Estatuto de Roma, que faz parte do ordenamento brasileiro com status de norma constitucional, o que a gente está vendo no Brasil, vindo do STF, é o chamado crime de perseguição política. Se o Bolsonaro foi apontado como genocida sem selo, e genocídio é um crime contra a humanidade, o STF não tem sido devidamente apontado como aquilo que ele é, que é um criminoso contra a humanidade, pelo crime, pela letra, que fala da perseguição política, da perseguição de uma pessoa ou de um grupo de pessoas em razão das suas preferências políticas. E o que está acontecendo no Brasil é justamente isso. O que o Alexandre de Moraes faz é endossado pelo STF, é crime de perseguição política e isso é um crime contra a humanidade. E só de um lado, né? Porque se ele perseguisse todos os lados, continuaria sendo crime, política. Mas pelo menos não era perseguição. Sei lá que seria. Exato. Uma dúvida, o Pedro Vaca conversou com o Lula, não? Houve essa... Não, né? Não foi divulgado. Olha, talvez não precise. Mas olha que curioso, né? Então, porque de fato ele tem que ouvir todos os lados. E olha que curioso, um lado, claro, é a vítima, o ex-presidente Bolsonaro. Esses últimos dias o Lula não encontrou com o Vaca, então... Não sei. Eu não sabia. Aparentemente não, né? Porque isso é emblemático, né? Porque ele tem que ouvir todos os lados. A vítima, o Bolsonaro, e qual é o outro lado? O lado de quem governa, o Alexandre de Moraes, junto com o Barroso, foram os dois. E o Lula
Não precisa ouvir o Lula, né? Quer dizer, olha que ponto a gente chegou, né? Um negócio perda assim. de tempo, né? Ouvir o O Lula. Lula Então, não manda né? mais nada, né? Pois é, para mim isso é muito emblemático. Eu até queria fazer um comentário que eu estava prestes a fazer a minha inscrição em uma pós-graduação de Direito Constitucional. Até pela minha função como vereador. Só que eu vou esperar sair uma nova grade do curso com a visão do nosso iluminado ministro Alexandre de Moraes. Eu já porque sugeri hoje às universidades, tá completamente defasado. ninguém quis implantar a área de curso de direito nova que eu propus. Nenhuma universidade quis. Chama Direitos Morais. Direitos Morais. Então, e uma das questões principais aí que a gente está debatendo, né, em relação a isso, é essa situação, será que eles vão recuar? Por que o Alexandre de Moraes não está preocupado com essa visita do Pedro Vaca? Mas nenhum ditador se preocupa com as consequências daquilo que ele faz, nem para o país e nem para o seu povo. Se o país for para o buraco completamente, como foi a Venezuela, como foi a Nicarágua, como a China já passou por isso há décadas atrás, como Cuba ainda está, né, no fundo do poço e ainda assim a ditadura não recua, eles não têm problema, porque o que justifica é o seu objetivo. Tudo é justificado em nome da revolução. Esse é o princípio básico do, não vou dizer nem comunismo, né, porque não tem mais ideologia específica nisso, é uma questão mesmo de luta pelo poder perpétuo de alguém megalomaníaco que quer dominar uma nação. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir. Segundo C é comentar. O terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.